Eu tenho um pensamento assim comigo sobre amigo. Colegas a gente tem muito, não é verdade? Colega a gente tem muito, 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 muito. Mas amigo é para serem contados nos dedos. A senhora concorda com aquela amiga, com aquela música, né? José Luiz Lúcio, beijo, filho. Paulo Santos, Silva Santos, pastor, Deus te abençoe. Helena Teodoro, que amigo é coisa para se guardar? Sim, sim. Mas eu tenho algo assim que eu quero compartilhar com vocês nesse dia do amigo, segundo o nosso calendário. Colega, você tem muito. O colega, ele vai sempre falar o que você quer ouvir. E um amigo, por isso que é preciso saber se é amigo mesmo. Ieda Cândido de Freitas, beijo, minha linda Ieda. Nair Santana chamando Vanderlei, pastor Vanderlei. Maria Isabel Pedroso dos Santos chegando. Alcimeire Maria, verdade. Isso. Eu me distraio com vocês, o problema é esse. Mas o amigo é aquele que fala o que você precisa ouvir. Verdade. O amigo ele não consegue ver você num erro e deixar você no erro. O amigo é aquele que vai te chamar a atenção, vai te exortar, vai te ensinar, vai te aconselhar, vai interceder por você, vai brigar com você no bom sentido, né? Daniela e Cristina chegando, Milce e Eda, um grande beijo. Amigo é isso. Amigo é isso. Você entende? Então, colega você tem muito, mas amigo é aquele que chega junto. É aquele que fala coisas que ninguém tem coragem para te falar. Mas um verdadeiro amigo, esse fala. Tá legal? É isso. Em nome de Jesus. Gente, gratidão a todos vocês. Feliz dia do amigo, tá? Deixa eu fazer uma oração. Senhor Deus, eu estou falando para eles e para mim hoje sobre amizade. Eu disse a eles que o colega, ele nos bajula e nos fala tudo que a gente quer ouvir. Mas o amigo, ele tem a coragem de dizer, olha, essa roupa não está combinando. Olha, essa cor não te ficou bem. Olha, o que você fez ou está fazendo não está certo. Olha, você sabe a consequência disso? Olha, você sabia que isso pode te impedir de entrar no céu? E quando eu falo de amigo, eu me lembro do Senhor, meu doce Espírito Santo. Porque realmente o Senhor é o nosso melhor amigo. E o Senhor quer uma vida eterna para nós. E é o Senhor que levanta o verdadeiro amigo nessa terra, também humanamente falando para nós. E eu quero pedir e rogar ao Senhor, nesse momento, que cada um desses que me ouve agora encontre um amigo, mas que valorize esse amigo, em nome de Jesus. Meus amores, né, Selma Sardinha, Alcimeire Maria, um grande beijo. Beijo para todos vocês que acabaram de chegar, gratidão. Eu quero falar aqui em Atos dos Apóstolos, agora a palavra começou, tá, gente? Intercedo aí pela pastora. Eu vou terminar de ontem, tá? Que eu não terminei. Ontem nós falamos sobre orar da meia-noite às 3. O que acontece quando a gente ora da meia-noite às 3? Pastora, orar da meia-noite às 3 da manhã, se a senhora pudesse dar uma palavra, é para quem Deus chama. O primeiro segredinho que eu vou te contar aí já. Presta atenção nos segredos, hein? É para quem Deus chama. Mas então não é qualquer um que ora da meia-noite às 3 da manhã? Não. É mais ou menos isso para você entender. A salvação é para todos. Mas unção, poder, autoridade, sinais, maravilhas, é para poucos. É para aqueles que buscam. Amém? Então, pastora, outro segredo que eu vou te contar. Orar da meia-noite até 6 da manhã
Não parece, mas é uma oferta de sacrifício. Por quê? Você já trabalhou o dia inteiro, já estudou, já correu, já labutou, já pôs filho para pá, já pá. Você está cansado. Você está muito cansada. Então a senhora está querendo dizer que orar da meia-noite às 3 da manhã é sacrificar a sua carne. Isso funciona muito para pessoas que, por exemplo, se eu e você temos esse problema, eu falo o que eu quero, eu trato as pessoas como eu quero, eu mando, eu sou, eu faço, eu posso. Então o senhor está dizendo que quando eu preciso de disciplina, eu vou para a madrugada. Por quê? Eu vou contar para o senhor por quê. Porque nós estamos falando dessa vigília. Das 0 horas até as 3 da manhã. Quando você chega a 1 hora de oração, você já começa a sentir alguma coisa. Quando você passa, quem já fez vigília aí sabe do que eu estou falando. Quando você passa 1 hora, é uma coisa. Quando você passa 2 horas, a tua mente, a tua visão espiritual, o teu lado, o lado emocional, ele já começa a dar lugar para o seu espírito. Quando você começa a orar mais que 1, 2, 3 horas, gente, posso falar uma verdade para vocês aqui? O mundo falaria assim, ó, se você chegar a tal horário, o bicho pega. Eu não vou usar isso, eu não vou te ensinar assim. Eu vou dizer o seguinte para você, quando você passa 1 hora orando, 2 horas, vai para a terceira, o céu começa a descer. Verdade. Os anjos começam a se manifestar. O que mais, pastora? Deus começa a te revelar as coisas. Ideias que você não tinha. Sabe aquele problema que você enfrenta, que você fala, meu Deus do céu, eu já pensei tudo, não tenho solução, não vejo solução. Quando passa de 2, 3 horas de oração, começa a clarear tudo para você. Aquela ansiedade começa a ir embora, aquela depressão começa a ir embora, aquela tristeza começa a ir embora, aquele medo começa a ir embora, aquela coisa ruim começa a ir embora. Por quê, pastor? Porque você está no processo de libertação. Então, eu estou contando segredos da madrugada. Pega aí. Vocês vão ter que assistir de novo essa live. Quando você começa a orar 1 hora, você está orando para você. Você está orando, não parece, mas é a tua alma que está orando. Aí você chora diante de Deus, você fala isso, aquilo, ninguém me ama, ninguém me quer, ai, tô sozinho, ô vida, ó morte, ó dor. Mas quando começa a passar de 2 horas, 2 horas e meia, você não sabe explicar isso. Como assim? Você sai da dimensão da sua alma e vai para a dimensão do espírito. Por quê, pastor? Porque a sua alma ela não quer Deus. Você vai me desculpar a franqueza, mas nem a minha. A nossa alma ela quer o quê, pastor? A nossa alma quer pipoca, quer bolinho caipira, quer cafezinho quente, quer chocolatinho. A nossa alma ela quer debaixo de um cobertor. A nossa alma ela quer ficar quietinha. A nossa alma quer um ótimo filme, uma ótima Netflix. A nossa alma ela quer isso e sei lá outras coisas mais. Mas quando você... E mesmo você tem que entrar nesse processo, que é o teu corpo. Então, por isso que é a oração da madrugada. Você não pode ter pressa para sair. Entendeu, meus amores? E aí você começa a orar. E aí você começa a buscar. Dali a pouco... E no início também, pastora, você começa a repetir as coisas. Sabe aquela pessoa que repete oração? A gente repete. Acontece isso? Até meia hora, 40 minutos, 1 hora de oração, você fica assim. Você fica criancinha na fé. Mas é bom. Por quê, pastora? Porque como um bom ouvidor, Deus precisa ouvir toda... Você precisa jogar. Você precisa jogar. Você deixa para fora. E aí depois, você não percebe. Você já começa a louvar a Deus.
Você começa a glorificar o Senhor. E aí, de repente, você está intercedendo para os seus sonhos. O que está acontecendo aí? Você está entrando na dimensão do Espírito. Passa-se um tempo, mais 1 hora. Você vai interceder por pessoas que... Meu pai, por que eu pensei nessa pessoa? Deus mandou você interceder. A coisa mais linda da dimensão espiritual, gente, é quando você não ora segundo a sua vontade. Você não faz a tua vontade. Deus tira o teu script. Deu para entender? Não. Deus pega o teu checklist e põe o checklist dele. E põe o caderno de oração dele. De repente, você não percebe, mas você começa a orar, interceder. Por que tal pastor veio no meu coração? Por que tal vizinho que há tantos anos eu não vejo, não tá, nem moro mais perto? Meu Deus, por que ele veio no meu coração? Te dá aquela vontade de orar por pessoas, por situações que naquele dia, na verdade, você nem tinha pensado. Mas o que é isso? Segredinhos da madrugada. Deus começa a te revelar pessoas. Foi o que eu disse ontem, a madrugada ela tem segredos. Por quê? Porque nessa hora o telefone já não toca mais, o interfone não toca, a campainha não toca, né? O filho já não chora e não grita, o marido já não pede tanto, não é? Então, tem segredos na madrugada, pastora Solange. Netteles tem muito segredo. Mas não é todo mundo que é chamado. Pastor Solange, eu tenho força para assistir um filme, eu tenho força para comer pipoca, eu tenho força para ficar com um amigo, com o irmão em Cristo, conversando, conversa fiada, até de madrugada. Mas quando eu vou orar, me dá uma abrição de boca, que eu não consigo, pastor Solange. Sabe por quê? Você precisa de libertação. Você está muito presa em outros sentimentos, numa outra vida. E o inimigo quer que você fique na sua vida, fazendo só o que lhe é cômodo, fazendo só o que não mexe com ele, não agride ele, não mexe no reino dele. Porque, gente, o mundo espiritual é um mundo de confronto. Qual é a mensagem boa para mim e para você? É aquela que te confronta. É ou não é? Você é linda, você é maravilhosa, você é ungida, você é pá, você é pé, você é pi, você é maravilhosa. Você vai continuar linda e maravilhosa, mas só isso. Mas quando alguém chega, a palavra chega assim, olha para mim, olha para você e mostra aquele pecado que ninguém sabe, mas a gente sabe. Aquele erro que a gente continua cometendo. Como dizia meu pai usava umas expressões, mas eu não quero usar aqui não, porque é lá da roça, né? O povo da cidade é muito chique. E a gente, então a palavra ela vem, acorda menina, acorda menino. A oração da madrugada só está dizendo que da horário da meia-noite, das 0 horas até 3 da manhã, faz isso? Faz. Ela faz você lembrar coisas que você sofre e não se lembrava mais. A minha vida, a senhora quer dizer o quê? A minha vida foi arrumada, ela é arrumada na madrugada. Na madrugada. Eu ainda durmo com o barulho do mar. Vocês imaginam o que Deus não faz comigo na madrugada. Nem conto para vocês. É muito extraordinário. Eu pago um preço, porque durante o dia eu fico ouvindo aquelas músicas de quiosque alta. Mas na madrugada não tem mais o quiosque. Então é eu e Deus e a sua vozinha de mar. Porque a Bíblia diz também que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. Eu amo a natureza, gente. Eu não tenho problema com a natureza. Durante o dia, além de tudo isso, eu ainda tenho a paciência com o meu vizinho, que está consertando a casa dele, ele fica pá, 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 pá. Esse dia eu falei para Deus, Senhor, eu não sei se eu vou aguentar o barulho do meu vizinho. Ele falou, é só você tirar o teu coração daí. Sabe por que você se incomoda muito com as coisas e com as pessoas? Porque você põe teu coração lá. Deus falou isso para mim, menino. Deixa eu contar para vocês. Quando Deus nos chama atenção na hora, dói um bocadinho, né?
como diz o mineiro, dói um cadinho, mas é uma beleza, porque ele é amigo, né? Ele nos ensina, nos cura, nos restaura, muda a nossa vida em nome de Jesus. Você pode ver que a criança grita o tempo todo na cabeça da mãe e ela continua firme. Por quê? Ué, é a minha realidade. Esse mundo deles é o mundo deles. Eu não posso ficar intervindo, dizendo para a criança, fica quieta, cala a boca, para. Você machuca a criança, traumatiza ela. A madrugada ela tem segredos que você tem que aceitar. Pastora, quando o senhor está dizendo que quando eu passo das 2 horas, aí Deus vai começar a te revelar as coisas. De repente você está orando assim, ó, na madrugada, sua mão enche de óleo. Você fala assim, meu Deus, mas eu só tomei um banho com sabonete, eu não passei nenhum creme na minha mão. Por que a minha mãozinha está cheia de óleo? Porque Deus começa, o céu começa a descer. Pastor, quando é que Deus desce? É a hora que você está preparado. Então, com 1 hora só de oração, você não se prepara. Com 2 também, você não se prepara. É sempre bom você só aumentar. Você nunca pode regredir. Você tem que progredir em tudo nessa tua vida. E eu também. Aí os anjos começam a se manifestar. Aí Deus começa a te trazer visões. Por exemplo, eu vou contar um caso para vocês do apóstolo Paulo. Ele queria ir para tal lugar, Deus não permitiu. Está aqui em Atos 16. E aí, resultado, aqui ó, Atos 16, 12. Depois vocês vão estudar em casa isso aí que eu vou falar agora. E ele foi para Filipos, que era a principal cidade dessa parte da Macedônia, era uma colônia. E ali era uma cidade muito grande, muito abençoada. E ali os soldados romanos, eles terminavam os dias ali. Então devia ser um lugar muito especial. E o apóstolo Paulo, né, ele chega ali, Paulo e Silas, e ele percebe, ele não fala de sinagoga nenhuma, ele percebe que era uma cidade romana, e ele percebe que as pessoas iam orar à beira do rio. É um outro lugar também que você, quando vocês estiverem, vamos supor, vocês aí do sul de Minas, pastor, eu tenho uma cachoeira, gente, vocês não podem perder isso. Por que você vai na cachoeira? Eu vou tomar um banho de cachoeira, mas o que mais? Nada mais. Eu vou contar cada segredo para vocês disso. Se você ficar ali, é um lugar que desce anjos, cachoeira, mar, rio, natureza, natureza. E aí, resultado, eles foram orar à beira-mar. E quando ele chega à beira-mar, o apóstolo Paulo, ele percebeu que tinha um monte de mulheres lá. E aí ele aproveitou e ele começou a pregar o evangelho para elas. E no meio delas tinha uma mulher muito próspera, chamada, acho que Lídia. E ela vendia púrpura, era um tecido muito caro, uma roupa muito cara. E aí ela viu Deus na vida de Paulo e de Silas. E ela, nosso Deus, ela se apaixonou pelo ministério deles. Era uma senhora extraordinária, gente. E aí, Marlene Cândido, resultado, minha linda, Maria Priscila Lúcio, vocês sabem, Vânia, o que ela fez? Ela falou assim para ele, olha, se eu achei graça aos olhos do Senhor, de vocês, fiquem em minha casa, quero hospedar vocês. Olha, você vê, mulher de Deus, né? E aí ela constrangeu eles mesmo, fica em casa, eles ficaram lá. E aí eles foram orar na beira do rio, e eles aproveitavam para ministrar o evangelho. Só que naquela cidade, gente, presta atenção nisso. Quando você começa a orar de madrugada para a senhora é o quê, pastora? É justiça de Deus. Quem ora de madrugada porque quer justiça, quer libertação, quer o sobrenatural, quer ser livre de alguma coisa, de algum vício, sabe, precisa que as coisas se arrumem. Porque madrugada é madrugada, né, gente? Vamos falar a verdade. E aí, resultado. Tinha uma menina na cidade. Essa menina era escrava. Eu tenho um amor por essa gente que vocês não têm noção. E essa menina, ela era escrava. E essa menina, ela enxergava, presta atenção nisso,
Uma hora eu vou falar para vocês, esse lado é muito delicado. Por quê, pastora? Porque a pessoa, ela nasce com o dom da vidência. Ela nasce com a visão aberta. Se ela for para o lado espiritual do mal, ela vai enxergar o que é mal. Presta atenção nisso. Na verdade, é que ela enxergou os dois lados. E se ela for para a presença de Deus, ela vai enxergar as coisas de Deus. A pessoa, quando ela tem essa vidência aberta, que o mundo aí fora fala que é a pineal da pessoa que é aberta, que ela enxerga o mundo espiritual, que ela enxerga outras dimensões, que ela olha para a sua vida, ela enxerga as coisas. É um dom? Mas guarde uma coisa que eu vou te falar. Essa menina, ela tinha um dom assim, como é que eu posso falar? Sobrenatural. Ela olhava para você assim, ela falava todo o seu passado, falava todo o seu presente. E se você não é de Jesus, ela falaria o que poderia te acontecer. Por que a senhora prova isso? Provo. Porque ela era escrava de gente muito rica na cidade de Filipos. Ela era escrava, claro, porque a Bíblia diz que ela dava muito lucro aos seus senhores. E quando ela vê o apóstolo Paulo, gente, na minha opinião, por que o Paulo orando sentiu de ir para Filipos? Em primeiro lugar, para abrir uma igreja nessa cidade, que eu não tinha, implantar uma igreja ali. Para mim, acho que foi a primeira igreja da Europa. E ele vai ali para libertar essa menina. Como eu gostaria de saber o que aconteceu com essa menina depois que o apóstolo Paulo passou por Filipos. E fora outras coisas que eu vou contar para vocês agora. E essa menina, todo dia, ela sai atrás do apóstolo Paulo. Vocês vão estudar isso em casa para você entender o que eu estou falando. Está em Atos 16. Você estuda todo o 16 aí que você vai entender. Resultado. Eu vou trazer a palavra e depois vocês comentem. Pode ser? Tá? Você está dizendo que às vezes acontece isso com você, né, Rita? Mas depois eu quero ouvir vocês, tá bom? Aí, se eu puder tirar alguma dúvida, eu tiro, tá bom? Se não, eu vou estudar, vou orar, tá? E aí, resultado, todo dia, essa menina seguia o apóstolo Paulo e o Silas. E ela dizia assim, esse homem é servo do Deus Altíssimo. Esse homem que está andando entre nós, que está passando por nós, que está aqui entre nós, é servo do Deus Altíssimo. Pastora, ela mentiu? Não, ela não mentiu. Ela falou a verdade? Falou. Só que o apóstolo Paulo foi ouvindo isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. Ele vira para trás e expulsa. Fala, em nome de Jesus Cristo, sai dela. E aí, pastora? Ela ficou livre. Por quê? Porque o que estava nela era um principado. Eu não sei se vocês entendem quando eu falo principado. Era o príncipe de toda aquela região, daquela cidade. Só para vocês entenderem. E ele agia assim, gente, poderosamente na vida daquela menina. Fala melhor, pastora. Como é que eu posso falar para vocês? Tem príncipe, ó, presta atenção. Se ele descer em você, se manifestar em você, você desenha. Coisa que você nunca fez na vida, você desenha. Com toda... Tem outros príncipes que faz um monte de coisa. Eu não quero falar muito, porque às vezes pode entrar alguém dessas áreas e eu não quero machucar, né? Resultado. Tem príncipe que... Esse príncipe, ele tinha evidência. E resultado, ele possuiu essa menina, não sei se desde mocinha, desde pequenininha, ele possuiu essa menina. Olha que judiação. E ela, possuída por esse príncipe, ela fala do apóstolo Paulo. Mas ó, por que o apóstolo Paulo expulsou esse príncipe se ele sabia que estava falando a verdade a respeito dele? Mas só que quem estava falando não era Deus. Era o inimigo.
Por isso que Deus falou que a gente precisa ter o espírito de discernimento, porque o inimigo, ele quer se transformar em anjo de luz. Ele quer nos enganar. Por isso que a Bíblia diz que nem tudo que reluz é ouro, gente. Nem tudo que brilha é prata, não. Então, se você não tiver uma vida com Deus, na palavra, em comunhão com Deus, como diz o povo lá da roça, você pode comer gato por lebre. Mas quando você está na presença de Deus, vinha, gratidão, vocês que estão chegando, um grande beijo, tá? Depois eu falo o seu nome. Mas quando você está na presença de Deus, mesmo, presta atenção no que eu vou te falar, você sente. Enquanto todo mundo acha um negócio bonitinho, 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 você se arrepia. Deu para entender, não? Você se arrepia. Aí o apóstolo Paulo expulsa. E aí o que acontece com a menina, pastora? A menina fica livre. A menina se joga no chão e fica livre. Só que aí, gente, tinha uma quantidade de dinheiro para entrar por dia para esses senhores dessa escrava. Porque ela era uma escrava, gente. Por isso que você tem que ter muito amor pelas pessoas dessas áreas. Sem entrar em nomes aqui, por favor. Porque elas são escravas. Pastor, como é que eu levo uma pessoa dessa para a libertação? Se você tiver amor, mas um amor grande e verdadeiro por ela. Por quê? Amor grande e verdadeiro. Porque aí você não vai ter medo. Aonde tem amor, não tem medo. Guarde isso. Sim, eu também já vi espíritos maus falando em língua estranha, tá? Mas é bem diferente, né, Milce? Nossa, é muito diferente, muito feio. Resultado. Eu me lembro uma vez que eu estava no altar, alguém começou a falar em língua pelo inimigo embaixo, assim. Eu estava iniciando o ministério, mas eu estava em muitos dias de jejum. Por isso que o jejum, oração é muito importante. Aí eu desci do altar, pus a mão na cabeça dele, já expulsei. Aí ele, todo mundo dando a mão, achando bonito. O povo não percebe, pastor? Não. É uma pena que nem todo mundo anda na mesma dimensão, né? Então aí, resultado, gente, presta atenção nisso. A menina fica liberta, mas não dá mais lucro para os senhores. O que os senhores pegam? Os senhores vão lá, levam o Paulo e o Silas diante dos bambambam da cidade, dos governantes da cidade, das autoridades da cidade de Filipos, tira a roupa deles, que é uma das coisas que mais machuca o judeu, é se você rasgar a roupa dele. Por quê, pastor? Ninguém vê a nudez de um judeu. Não, só a esposa e o marido. O pai não vê a nudez de um filho. Não, nunca. Nunca. Você não vê nada de errado entre pai e filho judeu. A mãe é tudo assim com muito, muito respeito, gente. É um outro tipo de vida. Não é, entendeu? Essa promiscuidade ocidental que a gente vê. Muita coisa errada. Você não vê isso no Oriente Médio. Então, e na Bíblia mesmo diz, né? Deus diz que o filho não deve ver a nudez de um pai, né? E vice-versa, né? E aí, resultado, né? Quando adulto, né? E aí, resultado. Eles apanham muito. Além de ficarem nus, que é um constrangimento muito grande, eles apanham demais. E eles são levados para uma prisão. Lá na prisão, a mão e o pezinho deles foi assim, vamos supor, um tronco, e põe a mão e o pezinho amarrado junto num tronco. Então você imagina que você aguenta isso aqui quanto tempo? Minutos. De repente, começa a te dar uma dor muscular, começa a te dar, não sei se cãibra, começa a te dar dormência, começa a te dar um desespero. E eles não foram colocados numa prisão como os demais. Eles foram colocados numa prisão interior, que você deve estudar isso. É tipo uma masmorra. É onde caía todos os dejetos, toda a sujeira de uma cadeia. Pastora, por que ele foi preso?
Porque ele foi ali para pregar o evangelho e libertar vidas. Quando você ora de madrugada por algo que você precisa ser liberto, você vai mexer com o reino do inimigo. Você tem duas decisões. Ou você deixa como está a tua vida, ou você diz, não, em Jesus, o Senhor Jesus falou que eu enfrentaria, venceria escorpiões, que eu beberia, nada me faria mal, que eu venceria o inimigo, que eu já sou mais que vencedor, eu vou enfrentar essa situação e eu vou vencer. O que a senhora faz? Eu não paro de orar. Eu não paro de orar. Eu enfrento. Quando a senhora vai ajudar alguém, o que a senhora faz? Em primeiro lugar, esse alguém tem que querer a minha ajuda. Você não pode mexer na vida de ninguém se não tiver legalidade. Em primeiro lugar, a pessoa tem que pedir sua ajuda. Porque aí quando o inimigo vier em cima de você, você fala assim, ó, sujeito, ela me pediu ajuda, ele me pediu ajuda. Mas a pessoa tem que estar orando, pastora, concordo plenamente. Que a pessoa não pode jogar as guerras dela em cima de você. Por exemplo, algumas pessoas do meu grupo, que já são patrocinadores do meu ministério, eu peguei a guerra deles. Por quê? Porque eu sei que eles são de oração. Eles chegam de madrugada em casa e entram em oração. E eu falo para eles, façam isso, eles fazem, eles não têm medo. Então, isso é muito importante, quando uma pessoa briga junto com você, quando uma pessoa luta junto com você. Porque, gente, vocês já têm muita luta. Você não pode pegar a luta de uma pessoa, porque senão sobrecarrega muito. Porque o bicho se levanta. Deu para entender? Não. O bicho se levanta. Então, resultado. O que ele fez, se fizer de errado? Mas guarde uma coisa. Aí tem um segredo. Eles não fizeram nada que Deus não os mandasse fazer. Porque antes eles queriam ir para um outro lugar, o Espírito Santo disse não, e impediu eles de irem. Falou, não, vocês não podem pisar lá. Pastor, e se Deus fala para mim, não faz tal coisa, e eu faço? Aí você paga o preço. Aí você paga o preço, eu também, meu amor. O segredo é esse, é não fazer nada que Deus não te mandou fazer. Eu não estou dizendo aqui para ninguém que você tem, porque você tem que orar da meia-noite às 3. Se o Senhor te chamar. Porque orar, a gente tem que orar o tempo todo, né, gente? Buscar Deus, a gente tem que buscar o tempo todo, né, gente? É ou não é? Né, meus amores? Então, resultado, gente. Eles entram naquela cidade porque Deus os mandou. Segunda coisa, estavam preparados na palavra e na oração. Pastor, se uma pessoa se converte hoje, ela pode mexer no reino do inimigo? Já estou respondendo aqui já. Não. Não. A pessoa precisa se preparar. Dá um tempo para ela. Se preparar, primeiro, se curar de tudo, se libertar, se encher do Espírito Santo. Quando você está cheio, ó, é a mesma coisa desse copo aqui, gente, ó. Se ele estiver cheio, é só para mim. Quando é que a gente cuida de alguém? Quando ele transborda. Entenderam? Então a pessoa precisa se curar, se libertar, se tratar. E depois que ela estiver transbordante do Espírito, ela vai ajudar alguém, porque se alguém olhou para ela e falou assim, eu estou fazendo a minha parte, mas eu preciso de ajuda. Aí sim, ela tem legalidade e ela pega firme. Ok? Não sei se eu creio que eu ajudei umas pessoas aí. Deus está falando isso para mim, então eu sei quando eu ajudo. Então, resultado. Eles entraram ali com a direção de Deus. Ó, eles foram orar na beira do rio. Pastora, mas ele não foi procurar aquela menina. Ele não chegou para ela e falou, ô minha irmã, você quer libertação? O Paulo não fez nada. Não. É que a oração, presta muita atenção no que eu vou te falar. Quando você começar a orar, principalmente de madrugada, você vai incomodar o mal. Por quê, gente? Porque você é luz, meu amor. Treva é treva. As trevas vão... Então, quer dizer, conforme eles começaram a orar naquela cidade, irmãos, quando ele pisou naquela cidade, ore, glória, ela paz, pega isso, pelo amor de Deus.
Quando Paulo e Silas pisou naquela cidade, o céu pisou naquela cidade. Os anjos desceram naquela cidade. Vê se você me entende isso. Verdade, pastora. E aí, conforme ele ia para a beira do rio, a menina perturbada e vidente, a vidente, ela ia junto. Eu não estou aqui para falar mal dela, tadinho. Jamais falaria mal dela. Mas aquele principado que estava nela, ele ia junto. Ele ia junto. E aí, resultado, ele não aceitou o inimigo ficar pregando o evangelho para ele ou ficar elogiando ele. Foi aí que ele vira para trás, já incomodado, com vários dias, tá? Já vou responder, tá, Débora? Beijo, filha. Ela tá dizendo que ontem ela ficou em oração das 0h às 2h30, sem saber da importância desse portal. Nossa, Deus, que coisa linda, filha. Tá, então agora você vai aprender um pouquinho mais. Aí, resultado. Peraí, deixa eu voltar aqui. Me perdi um pouquinho só. Segura aí, gente. Já vou responder. Aí ele se sentiu incomodado, vira para trás e liberta. E aí, irmãos, os escravos dela, os donos dela, né, que ela era uma escrava, os donos da escrava se levantam, apanha de toda a cidade e vai preso. E é colocado num lugar deplorável, sem roupa. Eu não sei se vocês sabem, eu conhecia eu conhecia a prisão onde o apóstolo Paulo ficou preso em Roma. Gente, é um lugar tão frio, tão pequenininho, tão frio, tão frio. Por isso que em uma das cartas ele fala assim, traz a capa para mim, eu tô sentindo muito frio. Nossa, quando eu entrei ali, eu quase não dormi aquela noite. Então, esse lugar existe, pastora? Sim, você pode visitar quando você vai em Roma. Por que só foi em Roma? Porque antes de chegar, de ir para Israel, você fica em conexão no aeroporto. Mas o ministério que eu sempre viajei com eles, que eu ministro lá também, eles ficam 2 dias em Roma. Por exemplo, agora dessa vez eles vão ficar 2 ou 3 dias na Inglaterra. Eles vão conhecer a casa de John Wesley. É viagem de primeiro mundo, sabe, gente? Então, logo a gente vai estar... eu tô quieta porque eu nem tomei minha segunda e eu tenho que vender 12 passagens. Então, eu sempre vendo e eu vou. E às vezes também alguém me adota. Liga para cá, pastor Solange, Deus mandou adotar a senhora. E aí eu vou, eu ganho oferta, então eu ministro lá. Então, a senhora também ministra lá? Quando eu viajo, sim. Com o Ministério Íntimos do Pai. E eu fiz 2 vezes caravana. Hoje só faria de novo caravana? Não, não é fácil não, tá bom? Mas eu conheci esse lugar onde o Paulo ficou preso. Então ele ficou preso em Filipos, aonde caía todos os dejetos da cadeia, caía ali junto deles, naquele lugar deplorável. Se coloca no lugar do apóstolo Paulo, se fosse eu e se fosse você, como é que você se comportaria? O que eles fazem? O corpo derramando sangue, todo ferido. E ainda por cima, você imagina uma ferida aberta, um corte aberto, né? Vamos dizer assim, e você tendo que segurar num tronco, amarrar a tua mão, as 2 mãos e os teus pés no tronco. O que você faz? O que eles fizeram, pastor? Você vai estudar isso em casa. Era quase meia-noite. Paulo olhou para o Silas. Vamos orar? E eles começaram. A único... Eu não sei o canto que eles cantaram lá. Que é digno de receber a honra e a glória. Rude cruz se erigiu, dela um dia surgiu
como emblema de vergonha e dor. E eles começam a adorar. E eles começam a orar. E eles começam a interceder. Vai, Silas. Não chora, meu filho, intercede. Grande, e o Paulo, é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. E eles começam a adorar, adorar, adorar. E de repente, gente, a prisão, construída de pedras, com toda a força, bem estruturada, bem alicerçada, e eles louvando. E de repente, a prisão faz isso aqui. Um anjo desce e um terremoto acontece. O carcereiro vai se matar. Os guardas vão se matar. Porque se acontecesse alguma coisa e algum deles fugissem, eles matavam carcereiros e guardas. Ele disse, não faz nada. Fiquem quietinhos. Quando você ora de madrugada, tem mais um segredo. Deus olha para você e diz assim, ó. Não tem nada perdido. Aquieta-te. Eu ainda sou Deus. Eu sou Deus. Deus não deu a última palavra a teu respeito e nem a meu. Resultado, quando eles começam a orar e a adorar, o terremoto, o anjo desce, o terremoto acontece, e eles disseram, então vocês estão livres. Ele falou, não, olha como o apóstolo Paulo era. Eu sou cidadão romano, quem me prendeu vai vir aqui. E ele foi lá, porque eles não podiam prender. O que eles fizeram com o apóstolo Paulo, gente, foi uma injustiça, não teve investigação. Foi uma grande injustiça. E eles foram até lá e de joelho pediram perdão ao apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo era cidadão romano. É, pastora? E aí, resultado, o carcereiro pergunta assim para ele, o que eu preciso fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. O carcereiro leva para sua casa, cura suas feridas, dá-lhe comida para eles dois. E ele prega o evangelho. E aí, pastora, toda a família dele se converteu ao Senhor Jesus Cristo. De madrugada, você quer milagres? De madrugada. Você quer uma família salva? De madrugada. Você quer ver libertação na sua casa? De madrugada. Porta que está difícil de abrir? De madrugada. De madrugada, quando o galo canta, Maria levanta em busca do Senhor. Os estudiosos estão querendo saber por que o galo canta. Todo dia, quase no mesmo horário. Qual o horário que um galo canta, pastora? Ele canta 3 da manhã, ele canta 5 da manhã. O galo é o reloginho do homem do campo, da mulher do campo, gente. E não conseguem chegar a uma conclusão. Uns acham que ele está chamando a fêmea. Eu não acho que ele está chamando fêmea de madrugada, coisíssima nenhuma. Outros acham que é barulho, que muita luz acorda ele. Eu não acho que é nada. Eu acho que Deus olhou para ele e falou, meu filho, minha filha, canta. E ele canta. O Pedro falou assim para Jesus, estou contigo em qualquer situação, tá?
Estou contigo na alegria, na tristeza, na enfermidade, na saúde, na riqueza, na pobreza, até a morte. Vou contigo até a morte. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não. Eu não. Vai sim, Pedro. Chegaram para o Pedro e falou assim, você faz parte do grupo do Galileu, né? Falou, eu não. Do Nazareno? Não. Mas você fala igual a ele? Não, não. Você não conhece Jesus? Não. Nunca vi, não. Nem mais gordo, nem mais magro. O galo cantou. Como é que o galo canta, gente? Aí ele se lembrou do que Jesus falou para ele. Orar de madrugada faz te lembrar e faz lembrar que a gente não é tão fiel assim. Que a gente não ama ele tanto assim. Que muitas vezes, quando ali a tristeza, ser de Deus na alegria, no dinheiro, quando eu tenho tudo, quando nada me falta, é fácil. Mas ser dele, quando as afrontas vêm, as perseguições vêm, a necessidade vem, o desemprego vem, a falta de dinheiro vem, e você tem que ter fé para tudo, para sobreviver a tudo isso. Aí Jesus se encontra com ele, acho tão bonitinho, ele não deixou o Pedro na mão, né? Ele ressuscitou e já perguntou do Pedro, vou até o encontro, fala pro Pedro que eu vou me encontrar com vocês, com ele. Aí estavam lá na praia, desiludidos da vida, nós não sabemos o que vamos fazer, nós vamos pescar agora. Aí quando eles voltam, tinha pãozinho na brasa, mas onde que Jesus arrumou aquele pãozinho, pastora? Ah, o céu preparou o pão lá. Tinha um peixinho assado. Pedro, tu me amas? O Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Entendeu o que é orar da meia-noite às 3? Que foi mais ou menos nesse horário que Jesus estava preso. Lá na casa, não me lembro se de Anás ou Caifás, eu fui nessa casa, eu esqueci. Acho que foi Caifás, né? Caifás, né? Vou te negar não, Senhor. Estou contigo em qualquer situação. A Bíblia diz que quando ele se lembra, quando o galo canta, ele se lembra. E ele chora, 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 chora desesperadamente. Então, orar de madrugada é muito bom, né, pastor? É. De madrugada tem seus segredos. Tem? Tem. Tem muito anjo de madrugada. É capaz que eles te toquem. É capaz que você os veja. É capaz que o teu quarto fique branco, uma fumaça branca de brilho. Não sei. É capaz que no outro dia te apareçam umas pedras preciosas. Pastora, é? Mas eu vou falar melhor que isso tudo, porque eu já passei, eu passo por isso. Todas essas experiências que eu tô falando, eu passo. Uma hora eu mostro para vocês as pedras preciosas que
que eu oro assim, já achei. Verdade? Eu não gosto muito de fazer isso. Eu já orei para pessoas, elas receberam dente de ouro. Eu orei por um menino aqui em São Sebastião, para um pastor, e depois que eu ministrei nele na igreja, vocês não têm noção do que está acontecendo lá. E ele também buscou, claro, em outras áreas, com outras pessoas. Aí ele me mostrou que ele foi orar no monte, que eu fui orar no monte aqui, no litoral, e eu vi uma pedra preciosa, estava orando e vi a pedra preciosa e peguei. E ele achou uma pedra preciosa. Ele estava orando assim e viu quando caía assim, tipo um fogo. Ele falou, mas o que é aquilo ali? Quando ele foi ver, uma pedra preciosa. Mas a melhor notícia vocês não sabem. Ele foi ver a pedra preciosa e é diamante. É diamante? Falei para ele, meu filho, se você... aí tá vendo, a Nete Teles está dizendo aqui. Eu creio, pois sou da igreja Filhos na Fé, pastor, e eu já achei diamantes. Olha que coisa linda. Nem todas as pedras que caem é diamante, mas são sinais criativos, né, gente? É Deus que faz isso. Eu já vi uma pessoa com a boca aberta assim, irmãos. Isso aí eu nunca mais vou esquecer. Eu vi, eu não sou criancinha na fé de Jesus, não. Nasci ontem, não. Eu vi a boca aberta da pessoa assim e o ouro descendo assim no dente da pessoa, certinho, irmãos, certinho. Ele ia caindo assim, ó, que nem quando você pinta uma parede, que você faz uma parte a outra, aquilo caindo assim. Gente do céu, eu fiquei paralisada quando eu vi isso. Porque eu nunca tinha visto acontecendo. Eu já tinha visto o dente cheio de ouro. Isso eu já vi muito. Mas eu estava com o apóstolo Denardi, até vou contar quem. E ele abriu a boca da pessoa e falou, aí pastor, aí pastor. Eu falei, olha lá, pastor, olha lá, apóstolo, olha lá o ouro descendo. Ele falou, eu sei, filho, eu sei, eu tô vendo. Ele já tá tão acostumado que ele veio, tá, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Então, o resultado. Mas o maior milagre, guarde o que eu vou te falar para você. Tenho 2 pinos do meu dente. Ah, você tem dente de ouro, é isso, Becker? É isso? Isso, com a pós-denarte, é. Então, é forte demais isso. Isso aí chama sinais criativos, dom de maravilhas. Pronto, vocês já sabem. Meu Deus, eu estou sem palavras ouvindo a senhora falar. Não aguento ouvir tudo isso, pois eu preciso apenas de um milagre. Deus vai te dar, minha filha, é seu milagre. Alessandra Becker, ouro é isso. E esse menino, ele achou uma pedra no monte que ele estava orando, mesmo que eu fui. Mas o dele é de um brilho, gente. É a forma do diamante, é um negócio assim absurdo. E ele mandou, né, mas só que eu apaguei, né? Podia mostrar para eles agora. Que pena. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou pedir para ele mandar de novo, que eu faço as coisas erradas. A senhora é assim, a senhora apaga tudo? Eu apago tudo para não pesar para vocês. E eu vou mostrar para vocês, eu creio que eu vou mostrar... Hoje é que dia? Hoje é terça? Eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar amanhã à tarde e vou mostrar quinta-feira à noite para vocês. Dá minha lá para eu mostrar para eles. Consegue achar? Não consegue? Não? Tá bom, deixa. Tá no meio das joias. Deixa eu ver se eu achar, se eu ia mostrar agora para vocês. Eu tava orando assim e eu achei. Tava orando assim. Apareceu perto de mim. Tá nas caixinhas das joias. Vamos ver se eu acho. Eu não sei se eu acho. E aí, tava no monte. E aí, resultado. Mas deixa eu falar algo para vocês aqui que é mais importante que tudo isso. Mais que tudo isso para a senhora é o quê? É na madrugada Deus tirar de mim e tirar de você tudo que não provém dele. Que não agrada a ele. Deixa eu ver, Má. Não, esse aqui, Má. Ó, não sei se dá pra ver. Eu estava no monte, orando, ó. E caiu. E aí eu disse pra minha filha, olha lá, filha, pedra preciosa, filha, olha.
Eu não sei, eu não fui ver nada, se é verdadeiro, se é falso. Dá para ver, gente? Dá para ver? Fala aí se dá. Tá dizendo aí que a Net Teres está dizendo, é verdade, ele saiu do monte e veio até mim nesse mesmo dia e me disse que estava com a pastora Solange. Saiu dali, foram para o monte, diamante caiu nos pés deles. Olha, olha. Tá? Dá para ver, né? Dá para ver sim. Tá? Ó, tá? Então, gente, não, esse aqui não é verdadeiro, esse aqui não tem nada a ver. Então é isso. Pronto, já mostrei para vocês. Se eu conseguir a dele, eu mostro para vocês. É linda. E cai de várias cores, cai pedrinha de cristal. Gente, a gente não inventa isso, né? Não tem nem como, nem tem. Então, Deus é extraordinário. Então, a oração de madrugada. Alguma pergunta aí? Senão eu fico repetindo as coisas para vocês, tá? Alguma pergunta mais? Mas é engraçado, irmãos, que eu oro para as pessoas e elas começam a receber. E a senhora? Não, minha cai 1, 2, 3, 4, de vez em quando. Meu dom mais é dar do que receber, pode acreditar nisso. Bom, alguma pergunta? O Daniel Nakarato aí, obrigada, filho. Bálsamo, que lindo, Jesus. É isso aí, vocês merecem. Qual o significado da pedra para a senhora? É sinais da presença. Quando o anjo desce, presta atenção, é o sinal da presença dos anjos. É a manifestação dos anjos. Pastora, sobre monte a gente tem que estar preparado para ir. Olha, filha, quando eu fui eu não estava preparada não, porque eu fui desde criança na fé, né? Então eu me preparei lá. E se a pessoa estiver perturbada, vocês libertam lá. Já mexeu muito com isso no monte? Já. Acontece de tudo no monte, né, filho? Acontece de tudo. Gente, ó, vou terminar ali. Pedras preciosas. Eu conheço o testemunho de uma pastora, gente, fala pra vocês. Ela estava toda endividada, a igreja passando a maior necessidade e ela caiu várias pedras preciosas de valor mesmo para ela. Ela foi e vendeu uma quantidade e ela tem um baúzinho assim, gente, que ela tá orando assim na igreja e de repente fica assim, ó. Diz que na igreja dela é uma coisa absurda, mas ela recebeu ministrações. Ela recebeu ministrações com... Como é que chama aquele famoso lá? É o Bill não sei o quê. Ai, gente, os livros dele, meu Deus. Essas pedras, da presença dos anjos. Dizem que eles são feitos, né, de ouro, de pedra, de fogo e pedras preciosas, né? É a presença de Deus. Como é que você falaria isso? É o amor de Deus por você, é Deus te presenteando. Conforme você vai crescendo, a outra dimensão desce e se manifesta para você. Por exemplo, unção da pastora. Agora eu não sei se a minha tem, mas ela se enche de ouro. Não sei se vocês já viram isso. A unção com muito ouro, com muito brilho. Verdade. Eu já vi falar, fica aí fogo mais pedra, primeira vez que eu estou vendo para a glória de Deus. Amém. Eles são cobertos de pedra, sim. Sandra Helena, Deus te abençoe, filha. Então é isso, gente. Pode haver manifestação. Por exemplo, olha na sua mãozinha quando você orar de madrugada. Vê se ela não tem óleo. Eu não passei óleo. Ela fica cheia de óleo. E ela fica cheia de brilho também. Outros recebem dente de ouro, pedras preciosas. Mas isso não é nada. Isso é a manifestação, é porque os anjos estão ali. Os anjos estão com muita força. Deu para entender, não? Pastor, tem casos que a pessoa... A gente, na verdade, não era nada disso que a gente ia pregar. A gente mudou tudo um pouco, tá? Vocês estão percebendo, né? Então, orar de madrugada é... Não tá errado o que eu tô falando, porque é entrar... Pastor, então isso quer dizer que eles agem muito forte na madrugada? Sim, sim. Lembra do anjo com Jacó? Eu não vou falar isso ainda. Eu vou falar da bênção do orvalho para vocês. O Jacó, ele falou assim, o anjo falou assim para ele, eu preciso subir, eu preciso ir embora. Ele falou, não te largo, não te deixo, enquanto você não me abençoar.
Entendeu ou não? É muito forte. É muito forte a presença de Deus. Pastor, mas para uma pessoa chegar a esse nível, gente, é várias horas de oração, não vou mentir para vocês. Eu fui pastor titular, para vocês terem uma base, eu era uma menina. A minha pega fogo e sinto vontade de voar. Nossa, que lindo, quero orar uma hora com você. Quando eu for em Jacareí, eu quero te conhecer, quero orar com você. Que lindo, meu Deus. Eu sempre senti muito a presença de Deus, sempre fui de muita palavra e muita oração, nunca fui. Mas eu sonhava conhecer o ministério, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, Catch the Fire, do Canadá. E eu sonhava conhecer esse ministério, porque eu sabia que Deus fazia coisas assim, sobrenaturais lá. Então eu orava, orava, orava. Amém, Lúcia Mara. Ok. E aí, resultado. Foi aí que eu já orava por isso e eu conheci um apóstolo e ele ministrou em mim. Depois eu fui com a caravana dele para o Canadá. Gente do céu, quando eu pisei na igreja, Catch the Fire, a pastora Lucy e Almodover, ela estava sentada do meu lado. A minha roupa enchia de ouro, pó de ouro, pó de ouro, pó de ouro, pó de ouro. E ela dizia assim, pastora, olha para você ver sua roupa. Eu falei, pois é, pastora, tá desse jeito. Eu estava com uma roupa preta e aquilo brilhava, 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 brilhava. Voltei pro Brasil, a roupa brilhando. Gente, eu recebi uma unção lá. Só para vocês terem uma base, tinha 7 ou 10 corredores ou 20, eu passei em todos. Eu falei, imagina, eu vim do Brasil, tudo que Deus tiver nesse lugar eu quero levar. Então eu fui passando. Isso, conheço muito eles, tenho muito respeito por eles. E aí, isso, não, mas não é o Benihim. O Benihim eu já participei de 3 ou 4 palestras dele junto com ele, mas eu não fui ministrada pelo Benihim, não consegui não. Hyde Bay, que eu conheço, é Bill Johnson, acho que é Bill Johnson. É Bill Johnson, não é o nome dele? Que tem uma igreja, gente, tem um ministério maravilhoso. Eu não sei se é Bill Johnson o nome dele. Fugiu agora, ai Jesus. Eu nunca fui ministrada por ele, mas é um sonho. Gente, esses homens não saem da presença. É dia, noite e madrugada, gente. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá. Isso, minhas mãos ficam com pó de ouro, é tremendo. Nosso Deus. Coisa linda, apóstolo Anderson, muita bênção. Gente, vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos terminar respondendo só isso agora, por favor? Responde para mim. Se uma pessoa ora 5 minutos, a outra passa 5 horas no mínimo, 6, 7, 8 horas. Se está até trabalhando em casa, está falando em línguas, orando. Quem que vai ter mais poder de Deus, gente? Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos que amam a sua presença. E o filho que ama a presença dele, ele não tira a mão, gente. Ele não tira a mão. E o mais bonito é que quando você recebe essa unção, você não diz mais minha enfermidade, não. Você fica mesmo... Gente, essa é a igreja primitiva. Me perdoa a franqueza. Essa é a igreja primitiva? É. Não tem nada novo? Não. Mas por que, pastor? Porque as igrejas são tão... Parou no tempo. Infelizmente, alguns, né? Não todos. Algumas pessoinhas, tadinha, parou no tempo. Chega ali, canta uns cânticos, vai orar mais que 5, 10 minutos. Não, vamos parar de falar em línguas, que agora é a hora da palavra. Aí depois vem a palavra, agora amém, amém, amém. Agora é a hora da oferta. Aí faz uma oração, amém, amém, e vamos embora para casa. Você não pode fazer nada. O que a gente faz? Ora muito em línguas dentro de casa. A minha palavra é sempre essa. Eu tinha minha vida com o meu pastor, sempre tive. Mas a minha vida com Deus, essa é minha e é na minha casa. Na minha casa eu me tranco com meu papai, com meu aba, e ninguém me tira da presença do aba. Verdade, pastor? Sim, bora bonito, bora bonita. Minha nora contou que ela via muita neve descendo sobre a cabecinha dela. Tem outros casos assim, gente. Às vezes, esses dias eu estava ministrando, sentia que estava caindo óleo na minha mão. A senhora não surgiu? Não. Eu olhei assim para ver se tinha alguma goteira. Falei, Jesus, tem goteira? A Má falou, não, pastora, para. Não tem goteira. Olha o brilho do óleo. É Deus se manifestando na vida da senhora. Acontece coisas, gente. Se eu contar aqui, vocês vão falar, a senhora está mentindo.
Em nome de Jesus, eu não estou mentindo. Quanto mais você orar, quanto mais você crescer, mais manifestações do sobrenatural vai acontecer. E isso é para você, tá? Não é para mim, não, só não. Isso é para todos vocês. Tem muitos de vocês aí que tem muito mais unção que eu. Isso é para quem busca, tá bom?